Olá, turminha linda do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção do PET, volume 6, semana 2 de Ciências, unidade temática Vida e Evolução, objetos de conhecimento, sistema reprodutor, habilidades, identificar os órgãos do sistema reprodutor masculino e feminino, conhecer as características do aparelho reprodutor masculino e feminino e as transformações que ocorrem durante a puberdade. Conteúdos relacionados: puberdade, sistema reprodutor, órgãos do sistema reprodutor masculino, órgãos do sistema reprodutor feminino, características do aparelho reprodutor masculino e as transformações que ocorrem durante a puberdade, características do aparelho reprodutor feminino e as transformações que ocorrem durante a puberdade. Interdisciplinaridade com língua portuguesa. Orientações aos pais e responsáveis. Prezados responsáveis, é importante o estudo do sistema reprodutor, pois é responsável pela produção É importante o estudo do sistema reprodutor, pois é responsável pela reprodução, uma característica de todos os seres vivos. Ela é fundamental para a perpetuação da espécie, uma vez que os seres vivos se originam de outros iguais a eles por meio desse processo. Dicas para o estudante: querida criança, conhecer o sistema reprodutor e suas funções principais ajuda a entender melhor seu funcionamento, prevenir doenças e cuidados com a higiene. Quer saber mais? O sistema reprodutor masculino garante a produção dos espermatozoides e a transferência desses gametas para o corpo da fêmea. O sistema reprodutor feminino servirá de local para a fecundação e também para o desenvolvimento do bebê, além de ser responsável pela produção dos gametas femininos e hormônios. Aqui a gente tem dois textos, né? Um que fala sobre o sistema reprodutor masculino e uma continuidade que fala sobre o sistema reprodutor feminino. Eu vou ler o texto para vocês, mas é muito importante que antes de responder as questões do PET, antes de responder as enquetes que a gente posta nos grupos, é importante que vocês leiam com muita atenção os textos, ok? Então, vamos lá. Sistema reprodutor masculino. Ele é formado por órgãos externos e internos. O pênis e o saco escrotal são os chamados órgãos reprodutivos externos do homem, enquanto os testículos, os epidídimos, os ductos deferentes, os ductos ejaculatórios, a uretra, as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulbouretrais são órgãos reprodutivos internos. Então, órgãos externos são os que ficam fora do corpo e órgãos internos são os que ficam dentro. Externos, fora do corpo, internos, dentro do corpo, tanto no homem, no masculino, quanto no feminino. Sistema reprodutor masculino, quanto no sistema reprodutor feminino. Epidídimo. Após saírem dos túbulos seminíferos, os espermatozoides seguem para o epidídimo, formado por tubos espiralados. Nesse local, os espermatozoides adquirem maturidade e tornam-se móveis. Testículos são gônadas masculinas e estão localizados dentro do saco escrotal, também conhecido como escroto. Eles são formados por vários tubos enrolados, chamados de túbulos seminíferos, nos quais os espermatozoides serão produzidos. Além de produzir os gametas, é nos testículos que ocorrem a produção da testosterona, hormônio relacionado, entre outras funções, com a diferenciação sexual e a espermatogênese. Epidídimo. Já falou lá em cima do epidídimo, repetiu aqui. Vamos ler ele novamente. Epidídimo. Após saírem dos túbulos seminíferos, os espermatozoides seguem para o epidídimo, formado por tubos espiralados. Nesse local, os espermatozoides adquirem maturidade e tornam-se móveis. Ducto deferente. No momento da ejaculação, os espermatozoides seguem do epidídimo para o ducto deferente. Esse ducto encontra o ducto da vesícula seminal e passa a ser chamado de ducto ejaculatório, o qual se abre na uretra. Uretra.
é o ducto que se abre para o meio externo. Ela percorre todo o pênis e serve de local de passagem para o sêmen e para a urina, sendo, portanto, um canal comum ao sistema urinário e reprodutor. Vesículas seminais. No corpo masculino, observa-se a presença de 2 vesículas seminais, as quais formam secreções que compõem cerca de 60% do volume do sêmen. Essa secreção apresenta várias substâncias, incluindo frutose, que serve de fonte e energia para o espermatozoide. Próstata. Secreta um fluido que também compõe o sêmen. Essa secreção contém enzimas ejaculantes e nutrientes para o espermatozoide. Glândulas bulbouretrais. No corpo masculino, observa-se a presença de 2 glândulas bulbouretrais. Elas são responsáveis por secretar um muco claro que neutraliza a uretra, retirando resíduos de urina que possam ali estar presentes. Pênis é o órgão responsável pela cópula. Ele é formado por tecido erétil que se enche de sangue no momento da excitação sexual. Além do tecido erétil, no pênis é possível observar a passagem da uretra, pela qual o sêmen passará durante a ejaculação. Então, nós já vimos o sistema reprodutor masculino, os seus órgãos, agora vamos ver os órgãos do sistema reprodutor feminino. Assim como no masculino, o sistema reprodutor feminino apresenta órgãos externos e internos. Os órgãos externos recebem a denominação geral de vulva e inclui os lábios maiores, lábios menores, clitóris e as aberturas da uretra e vagina. Já os órgãos internos incluem os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Então, do mesmo jeito do sistema reprodutor masculino, o sistema reprodutor feminino também possui órgãos externos, que ficam fora do corpo, e órgãos internos, que ficam dentro do corpo. Ovários. No corpo feminino, observa-se a presença de 2 ovários, os quais são responsáveis por produzir os gametas femininos. Nesses órgãos, são produzidos também os hormônios estrogênio e progesterona, relacionados com a manutenção do ciclo menstrual, sendo o estrogênio relacionado também com o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Tubas uterinas. No corpo humano, observa-se a presença de 2 tubas uterinas, as quais apresentam uma extremidade que atravessa a parede do útero e a outra que se abre próximo do ovário, e tem prolongamentos denominados de fímbrias. A fecundação ocorre geralmente na região das tubas uterinas. Útero é um órgão muscular em forma de pera, no qual se desenvolve o bebê durante a gravidez. A parede do órgão é espessa e possui 3 camadas. A camada mais espessa é chamada de miométrio e é formada por grande quantidade de fibras musculares lisas. A mais interna, chamada de endométrio, destaca-se por ser perdida durante a menstruação. O colo do útero, também chamado de cérvice, abre-se na vagina. Vagina é um canal elástico no qual o pênis é inserido durante a relação sexual e o espermatozoide é depositado. Esse canal é também por onde o bebê passa durante o parto normal. Vulva é a genitália externa feminina. Fazem parte da vulva os lábios maiores, os lábios menores, a abertura vaginal, a abertura da uretra e o clitóris. Esse último é formado por um tecido erétil e apresenta algumas terminações nervosas, sendo um local de grande sensibilidade. Agora vamos às nossas atividades. Atividade 1. Encontre os órgãos do aparelho reprodutor masculino e feminino
e separe nos quadros abaixo. Então, aqui eu encontrei pênis, tubas uterinas, útero, vesículas seminais, canais deferentes, próstata, epidídimo, testículo, clitóris, vagina e ovário. Agora nós vamos separar esses órgãos, né? Se são órgãos masculinos ou femininos, se são órgãos dos meninos ou das meninas. Então, órgãos dos meninos: pênis, testículos, vesículas seminais, canais deferentes, próstata, epidídimo. Órgãos das meninas: vagina, clitóris, tubas uterinas, útero e ovário. Tem outros órgãos, tá, gente? Só que não estão aqui no nosso caça-palavra. Atividade 2. As estruturas numeradas de 1 a 4 na figura ao lado são respectivamente... Então, aqui, olha, aqui a gente tem a tuba uterina, que são duas, uma de cada lado, número 1. Número 2, temos os ovários, um de cada lado, né? Número 3, temos o útero e número 4, a vagina. Então, qual é a resposta certa? Letra D, tuba uterina, ovário, útero e vagina. Que aqui na sequência, olha, tá a tuba uterina primeiro. A tuba uterina é o número 1, ok. Mas a vagina é o número 4, o ovário é o número 2 e o útero é o número 3. Então, não está na ordem, tá? A gente tem que olhar a ordem correta, que a vagina é o número 4, a tuba uterina é o número 1, o útero é o número 3 e o ovário é o número 2. Útero número 3, ovário número 2, tubo uterino número 1 e vagina número 4. Então, a certa é tubo uterina, que é o número 1, ovário número 2, útero número 3 e vagina número 4. Então, essa é a resposta correta. Atividade 3. Os órgãos do sistema reprodutor podem ser acometidos por várias doenças. O índice de câncer de próstata é bastante elevado em pessoas com idade acima dos 60 anos. Uma das funções da próstata é contribuir com a composição do sêmen. Letra A, a resposta correta. Formar as células chamadas espermatozoide? Não. O espermatozoide é formado nos testículos. Levar o espermatozoide ao amadurecimento? Não. Produzir hormônio como a testosterona? Também não. A próstata contribui com a composição do sêmen. Ok? Então, por hoje é só. Espero ter colaborado. Façam as atividades e encaminhem para a sua professora. Bons estudos e até a próxima. Fiquem com Deus.